Bom dia, Rodrigo. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, gente? Só um minutinho aqui, tá? Que eu estou abrindo o livro de vocês. Bem, gente, vocês estão com o livro aí. Nós vamos para o capítulo 15, né, na página 579. Todo mundo está com o livro? Então, o livro está na página 579. Bem, já dei bom dia a todo mundo, né? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Felipe, bom dia, Luiz, bom dia, Guilherme, bom dia, Larissa, bom dia, Mariana, bom dia, Guilherme. Então, o livro está na página... ...579, né? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre vanguardas artísticas europeias, né? Essas vanguardas, elas são importantes, por quê? Né? Porque as vanguardas, elas vão influenciar de maneira significativa no modernismo. Nós vamos falar agora do modernismo, né? Estamos na fase modernista da literatura, né? A fase que eu mais amo de todas as fases. Nós vamos ver Vinícius, nós vamos ver Mário de Andrade, vamos ver Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, Murilo Mendes, Clarice Lispector. Então, nós estamos nessa parte, né? Então, vamos lá, gente. São Paulo, 24 de novembro de 1934, né? Luiz, você poderia ler para mim, por favor? Vai lendo, eu vou abrir uma parada para discutir, tá? Poderia ler para mim, Luiz, por favor? Claro. Deixa eu pegar. Manu, bem, você me pede coisas impossíveis. Definir tendências de arte dicionariamente. Ando matutando e rebuscando, mas sempre dando de encontro num muro intransponível. Pego no Dictionary of Modern Music and Musicians e encontro o expressionismo definido justamente por um alemão. Imaginei definir assim: tendência artística de origem alemã
que submete os dados da realidade e as normas da técnica à visão expressiva pessoal que o artista tem do mundo. Definição é o diabo. Agora creio que sai melhor. Tendência artística moderna, de origem alemã, que procura submeter à visão expressiva pessoal que o artista tem do mundo outros quaisquer elementos da arte. Mas, enfim, sempre ainda se pode ter quase um conceito... se pode ter quase um conceito do que seja expressionismo. Mas dadaísmo, tá doido? Imagine, tendência contemporânea de arte de origem suíço-francesa e caráter revoltado, que pretendia dar absoluta liberdade do artista na expressão da sua realidade interior até subconsciente, ao mesmo tempo que destruía ou buscava ultrapassar todos os cânones de arte existentes, e em seguida a própria arte. Pensei em botar revolucionário e não revoltado, mas penso que este é o termo. Espera aí. Mas não serve. Me lembrei, de repente, de usar mesmo revolucionário e ajuntar extremista para caracterizar o caráter destrutivo que era a lei para Dada. Mas o diabo é que a gente confunde com comunismo e pensa logo nele ao ler extremista, que os burgueses não sabem o que é. Anárquico em arte ficava bom, mas não sei. Desculpa. Mas não sei se o dadaísmo. Desculpa. Pode falar. Pode falar, Lu. Desculpa. Mas não sei se os dadaístas aceitariam minha definição totalmente. E a definição cai na crítica. E, no fundo, a definição de Dada é extremamente idêntica à do expressionismo, o que, aliás, está mesmo certo em última análise. Se nem todos os expressionistas são dadaístas, todos os dadaístas são expressionistas. Representantes mais típicos de Dada são Tristan Tzara e Luiz Aragon. Bem, que carta enorme. Tchau, com um abraço. Não releio, não tenho tempo. Mário. Ok. No caso aqui é o Mário de Andrade, né, gente? Então, nós temos Mário de Andrade. O texto exemplifica a intensa e variável correspondência que Mário de Andrade, em São Paulo, manteve com Manuel Bandeira, pernambucano que residia no Rio de Janeiro. Os escritores eram dois dos maiores representantes do movimento, que ficou conhecido por modernismo a partir de 1922 no Brasil. Mário de Andrade busca ajudar Manuel Bandeira na definição de dois movimentos que revolucionavam a arte e o pensamento europeus no início do século XX. Qual é o nome desses movimentos de vanguarda, gente? Hein, turma? Quais seriam esses movimentos de vanguarda? Falando aqui nessa minuto. Se tiver uma dúvida, por favor. Expressionismo, sim, Mariana. Luiz Eduardo, expressionismo e dadaísmo, sim. Então, no caso, nós temos o expressionismo, né? Que no caso é de origem alemã, e nós temos o dadaísmo, que é de origem o quê? Suíço-francesa, a que pertenceram a Tristan Tzara e Luiz Aragon, citados por Mário
Verdade. O grande engraçado, gente, o grande barato dessa questão toda é que as pessoas elas colocam a arte como uma questão geográfica. E a arte é muito mais que uma questão geográfica, né? A arte faz parte de todas as movimentações. Então, você está no Brasil chamando um quadro, usando palavras em inglês, né? Porque no Brasil eu tenho que falar português. Eu posso. Não, calma aí. Eu acho que eu me expressei muito. Eu vou falar o português, que é a minha língua materna. Mas acontece que eu falo inglês, tem lanchonetes, fast foods, né? A questão do próprio estrangeirismo. Eu posso adequar o vocabulário inglês no vocabulário português, né? Eu posso estar no Brasil e, e aceitar a arte de outros países, não é como Cuba, né? Eu não estou dentro de um regime comunista, né? Que vocês sabem que Cuba tem o próprio refrigerante, vocês já devem ter visto geografia e história, né, gente? Tem as próprias fabricações de produtos. Se a gente for parar para pensar nisso, a gente vai falar da própria questão cultural, que tem gente que não aceita a música estrangeira, né? Ah, por que fulano gosta de Beyoncé? Quer dizer, então, como posso ouvir as músicas da Beyoncé, né? Mas vocês sabem que Cuba não pode ter esse tipo de coisa, né? B. Que expressão o autor utiliza no parágrafo inicial da carta para se referir a tais movimentos, gente? Tendências de arte. 2. A opinião de Mário de Andrade, os dois movimentos de vanguarda que tenta definir são totalmente diferentes. Justifique sua resposta. O autor diz que, no fundo, as definições de expressionismo e dadaísmo são muito parecidas, né? O que diferenciaria este último seria seu radicalismo, seu caráter destrutivo. Três. Selecione palavras e expressões do texto que indiquem características do gênero textual em questão e a amizade existente entre os dois interlocutores. É uma carta, né, gente? Ele está escrevendo uma carta, é o gênero textual. Não é o gênero literário. O gênero literário, no caso, seria a escola literária. É quando eu vou falar do barroco, do arcadismo, do romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo. Isso é escola e gênero literário. Eu estou falando do gênero textual, ou seja, o poeta Mário de Andrade, ele usou uma carta, que é um gênero textual. Então, o que faz você reconhecer e perceber que tal gênero é uma carta? O que faz isso, gente? O vocativo. Você usa uma carta, você vai usar o vocativo. Manu, a despedida, né? Celta um abraço, entre outras ocorrências, demonstra tratar-se de uma carta pessoal. Então, foi o gênero pessoal o qual ele escolheu foi carta, né? Ao longo da carta, há várias menções ao processo de construção das definições com hesitações, né? Correções retomadas, revisões, comentários autorreferentes, etc. Identifique um texto que confirme esse caráter de escrita improvisada, próxima da oralidade da carta pessoal. Então, olha lá, gente, ó, o trecho entre parênteses que conclui a carta, né? Não releio, não tenho tempo. Bem, ele começa a falar assim, né? Então, no caso, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu vou pedir para vocês grifarem, já na página 580. Em termos artísticos, vanguarda é a palavra utilizada para designar aqueles que preveem e anunciam futuros novos tempos. Grifem para mim, gente. É a palavra utilizada para designar aqueles que preveem e anunciam o futuro, os novos tempos, né? Então, nós tivemos algumas, né?
As vanguardas europeias são os movimentos que procuram expressar as contradições desencadeadas por tantas mudanças, tantos ganhos e, simultaneamente, tantas derrotas vividas na era da máquina. Se nela, por um lado, cultua-se a velocidade, o progresso e a vertiginosa aceleração técnico-científica, por outro, também nela assimila-se dolorosamente a ausência de valores humanos, como os religiosos e científicos, que são questionados em sua capacidade de gerar facilidade e a justiça social. Facilidade não, felicidade, desculpem. Assim, todas as convenções culturais e artísticas burguesas passam a representar o passado, transformam-se em alvo de crítica demolidora, mordaz, irreverente, nihilista, isto é, negadora dos valores instituídos e defendidos até o século XIX. Os museus, as bibliotecas, as academias são alvos constantes das vanguardas, tanto quanto as formas fixas, como o soneto, a rima e a métrica regulares e a linguagem dicionarizante discursiva das tendências poéticas tradicionais. Iniciados no território das artes plásticas, os movimentos de vanguarda rapidamente se ampliam em direção às outras manifestações artísticas, defendendo a interdependência de suas linguagens, a integração entre a música, a escultura, a arquitetura, a literatura e o cinema. Entre as estéticas da vanguarda, que são os movimentos, gente, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Só um minuto aqui, turma, que eu vou mandar o link aqui de uma aula, tá? Um minutinho, por favor. Só um minuto, tá, turma? Estou indo, tá, gente? Tá.
Vamos lá. Eu só quero que tipo, você aceitar ela. Já foi, né? Então, olha só, turma, vamos voltar aqui. Vamos falar do futurismo, né? Futurismo, a gente vai falar da velocidade. Então, a palavra de ordem aqui no futurismo é velocidade. Então, ó, fundada em 1909 na Itália por Filippo Tommaso Marinetti, o futurismo, de acordo com seu líder, defende uma arte sintonizada com a beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer, pela revolta. Grifem para mim, turma. Beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. Desde 1919, o futurismo torna-se porta-voz oficial do fascismo, por causa da aliança que Marinetti cria com Mussolini, com base em pontos em comum entre o movimento político e o artístico. O caráter antifeminista, antiburguês, antissocialista, antidemocrático, a exaltação da bufetada e do soco, a glorificação da guerra como única higiene do mundo. Pesado, hein, gente? Eu vou limpar o mundo, né? Diferentemente de outras vanguardas, o futurismo assume claramente uma postura política direitista, vindo a esgotar-se na década de 1940. Grifei para mim, gente. Diferentemente das outras vanguardas, o futurismo assume claramente uma postura política direitista, ou seja, no movimento de direita, né? Ó, aqui nós temos uma imagem, né, do automóvel correndo. E como eu falei para vocês, o futurismo está preocupado na questão do movimento, da velocidade, certo? Olha aí, gente, física e literatura. Quem disse que não, hein? Ó, fragmento do poema Ode Triunfal de Álvaro de Campos, heterônimo do poeta modernista Fernando Pessoa. Fernando Pessoa criou um poema, né, voltado para essa questão do futurismo. Ele, dentro do modernismo, escreveu sobre o futurismo. Ó rodas, ó engrenagens, R eterno. Olha isso, gente. R. Parece que é o som do motor. R eterno. Forte espasmo, retido de maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados, fora. Por todas as papilas, fora de tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. Se vos ouvi demasiadamente de perto e arde minha cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de voz. Ó máquinas! A poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, torna-me placento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial, insaciável. Gente, eu sou uma locomotiva, né? Somos locomotivas, nós seres humanos somos locomotivas. Identifique a apóstrofe presente no primeiro verso do poema, mostrando por meio dela quem o sujeito poético se dirige. No caso, ó rodas, ó engrenagens,
Apóstrofe é como se fosse um invocativo, né, gente? É uma invocação. Por meio dela, percebe-se que o sujeito poético se dirige às máquinas, às engrenagens do mundo moderno. Qual a função da onomatopeia também presente no verso inicial do texto? Identifique-a, explique. A onomatopeia R. Mostra que o sujeito poético busca assimilar em seu verso a sonoridade das máquinas. Isso é perfeito, né? Vocês acham isso perfeito ou sou eu que sou chato mesmo? Vocês estão aí ou vocês dormiram? Não vi a pergunta. Estava dizendo que o som é maravilhoso, né? Terceira, que comparação presente na segunda estrofe demonstra a volúpia do ser humano moderno em relação à máquina e por quê? É o sujeito poético e a máquina, né, gente? Essa comparação demonstra que a volúpia do ser humano moderno em relação à máquina pelo fato de ele desejar ser como ela, de ele querer igualar-se a ela. 4. Identifique os versos da segunda estrofe nos quais se percebe a clotização da máquina, o reconhecimento do poder fálico da potência dos motores. É o verso 4 a 7. Né? O substantivo presente no último verso do fragmento permite a associação tipicamente futurista entre o mundo da máquina e a natureza, como se esse mundo tivesse se transformado numa segunda natureza para o ser humano. Que palavra é essa? É a palavra flora. Gente, o cubismo, eu vou deixar para a próxima aula, tá? O cubismo, então, eu vou deixar para a próxima